Fala galerinha do CoderyCast, beleza? Aqui quem fala é o Codery e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo a crítica tão esperada da biocinematografia, biofilme de Michael. Sim, a história do gênio da música Michael Jackson, interpretado pelo Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael, que impressionantemente parece muito com ele. Mas enfim, estou aqui para dar minha opinião, minha crítica sobre o filme. Assisti ontem, no dia 23 de abril, e decidi fazer a gravação dessa crítica nesse dia após ter assistido, por estar bem fresco na minha memória e tal, beleza? Então, antes de começarmos a falar sobre o filme, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito na entrega do vídeo, no engajamento do vídeo, no crescimento do nosso canal. Então, se você puder deixar aquele like, ajudaria muito mesmo o canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora falar sobre Michael. Michael conta a história, como eu disse, de Michael Jackson, desde dos seus primórdios, quando ele tinha seus 10 anos, seus 8 anos, alguma coisa assim, e conta como foi a história da vida dele, basicamente. Começa lá com os Jackson 5, desde pequenininho, chamando a atenção, até seu auge, que é até o seu momento Bad, do álbum Bad. Basicamente essa é a trajetória que engloba essa história, esse filme de Michael. Já foi divulgado que que vai ter uma segunda parte a esse filme para contar o resto da história. Provavelmente vai ter a morte dele. Então você já sabe que aqui é só esse momento, do começo até o auge de Michael, é aqui contada a história. E você é uma onda de sucessos. Como a gente sabe, o Michael Jackson não tem música ruim. Todas as músicas dele são muito icônicas e muito boas, não tem jeito. E fala muito sobre a trajetória dele, de como ele é uma pessoa diferente das demais, muito porque não teve seu desenvolvimento completo, porque infelizmente ele perdeu a infância, porque o pai abusava psicologicamente e fisicamente, em termos de dar surra, sem motivo nenhum, dele desde pequeno. Então o crescimento dele sempre foi afetado muito por conta disso. Então mostra muito como ele é essa pessoa diferente e fora da normalidade do mundo, por conta desse abuso que ele sofre quando pequeno, fora de todos esses traumas que ele vem carregando. Ele leva isso com a música para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa, sem falar sobre isso para os outros. É a grande mensagem do filme aqui. É mostrar o Michael como ele era. Que ele era uma pessoa que não se comunicava bem, não se socializava bem com as pessoas, por causa de tudo que ele passou, conforme ele foi crescendo, com sucesso, sendo uma pessoa famosa desde pequeno, sendo uma pessoa que não teve um desenvolvimento normal que uma pessoa normal teria, sabe? E mostra como isso fez com que ele focasse em outras coisas da vida dele, focasse 100% no trabalho dele, na música dele e tudo, e esquecesse o lado humano dele, o lado de ter amigos, o lado de ter pessoas normais do lado dele, não só a família dele. Mostra muito sobre o quão isolado que ele era da sociedade por conta disso, por ser do jeito que ele era, e porque ele cresceu famoso, ele cresceu sendo esse popstar, superestrela e tal, que as pessoas só chegavam perto dele. Tem até um momento que fala, as pessoas, não adianta nada tentar fazer amigos normais. Ele falando com a mãe dele sobre ele ter os pets dele lá, ele ter os amigos animais dele.
Não adianta nada eu chegar perto dessas pessoas, porque essas pessoas só querem fazer o que eu quero, né? Não são honestas comigo. Elas só são puxa-saco. Então o que adianta eu ter essas pessoas? Eu acho que só vão estar comigo por interesse, por... E nunca vão dizer não pra mim, sabe? É muito interessante esse diálogo que ele tem com a mãe, porque mostra muito como era isolada, como era sozinha a vida dele. E como, mesmo que ele tivesse perto da família, ele era meio deslocado da família pelo jeito que ele era, sabe? Por causa dos traumas dele de pequeno. E eu acho muito interessante essa visão. É um filme meio que chocante, sinceramente. O Common Domingo, que faz o papel do Joseph, que é o pai dele, trabalha muito bem nesse filme. Muito bem. Tipo, eu realmente colocaria ele como melhor ator coadjuvante pro Oscar do ano que vem, com certeza, porque ele te dá raiva. Ele consegue trazer a interpretação perfeita de como o pai do Michael era. De como desgraçado o pai do Michael era com ele. Do bullying, do abuso psicológico, do abuso físico. Não abuso. O abuso físico em termos de bater mesmo, de surra. Sem motivo algum. Não tenha motivo pra alguém levar uma surra. Mas, ainda mais uma criança. Mas ele recebia. Ele batia nele, o pai dele batia nele por motivo nenhum, só porque tava falando a ideia dele pro pai dele. E ele cresce meio que com esse medo, essa raiva do pai dele. E é muito difícil ver isso, mas é entendível, porque realmente era uma situação muito complicada do Michael. Era muito complicada. Eu não sei como que eles vão interpretar o restante da história. Mas provavelmente eles vão botar como os fatos foram, como se deram os acontecimentos na vida real. Mas vai ser bem interessante ver as polêmicas no segundo filme, porque eles meio que não escondem, mas meio que eles deixam as polêmicas pro segundo filme. Tipo, eles deixam dicas toda hora em relação ao Neverland, que é a futura mansão dele, o porquê, da onde veio essa ideia e tal. Mostra a conexão dele com as crianças, como ele se importava com as crianças, como que ele amava estar perto de crianças, porque ele mesmo se sentia uma criança. Pelo fato dele nunca ter tido essa oportunidade de ser criança, ele via nas crianças uma oportunidade de ser criança também, sabe? De olhar para pessoas que não, como posso dizer, que não tiveram, que passaram por momentos traumatizantes, olhar para aquelas pessoas que precisam mais, dar valor para as pessoas da raça dele. Ele sempre quis ser essa pessoa ativista em prol de mudança do mundo, em prol de trazer mudança para o mundo. Tanto que tem a campanha que eles não falam aqui, eles não citam. Pode ser que no segundo filme eles venham citar e tal, mas aqui eles não citam a campanha do We Are The World. Mas eu tô usando esse exemplo para mostrar de como ele era essa pessoa amável, doce, boa, que ele demonstrava ser até esse ponto. Eu não tenho conhecimento para falar sobre as polêmicas, mas, tipo, tudo que eu vejo sobre a figura do Michael, tanto nesse filme, tanto fora, é uma figura de uma pessoa muito boa. Por isso que é muito difícil acreditar nessas polêmicas que aconteceram, no meu ponto de vista. É muito difícil acreditar nessas polêmicas porque tudo que eu vejo sobre ele, tudo que eu vejo como ele se portava, como ele era, não me faz crer nessas acusações que ele tem. Porque se você vê a pessoa, eu acho que ele só era uma criança grande. Como o filme muito vai nesse caminho. Acabei pisando no meu fone sem querer. Como a pessoa vai, tipo, o filme quer ir nesse caminho de que ele é uma criança grande. Que ele cresceu, como ele cresceu desse jeito, ele não conseguiu desenvolver, ele não conseguiu se tornar um adulto.
sabe? Ele via o mundo com os olhos de uma criança. Porque na mente dele, ele era uma criança. Tanto que os amigos dele são animais. Como o Bubbles, o macaco Bubbles, os animais todos que ele tem, uma girafa, cobra, etc. Tudo isso é porque ele via um mundo diferente. Ele via o mundo realmente com os olhos de uma criança. Pelo fato de não ter desenvolvido, não ter ido pra escola quando pequeno, porque o pai tirava ele da escola para ele focarem na vida de carreira, na vida musical, etc. Então tudo isso meio que molda o caráter do Michael. Você vai entendendo isso conforme a jornada vai passando. E eu acho muito bom isso do filme. Acho que você consegue ter uma noção legal do filme e de como o Michael realmente era, sabe? Tipo, eu não sou o maior fã do mundo de Michael Jackson. Eu gosto das músicas e tal, mas tipo, eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre o Michael. Ainda mais porque quando o Michael morre, eu lembro certinho da memória desse dia. No dia que o Michael morre, eu descubro quem é Michael nesse dia. Eu era criança, eu sou de 98, então eu era criança. Tipo, se eu pegar aqui a data que o Michael morre, Michael Jackson. Ele morre em 2009. Literalmente eu tava na escola esse dia e uma amiga minha chegou da escola chorando, tipo, derramando em lágrimas. Eu tava preocupado com ela e perguntei por que ela tava chorando. E ela falou: o Michael Jackson, que é que eu gosto muito da música dele, que eu sou uma grande fã dele, morreu. E eu falei: eu não conheço. Quem é? Aí eu falei: mas pra não falar nada, depois eu falei com meus amigos: quem é Michael Jackson? E aí eu fui descobrir o tamanho, o gigantesco que era Michael Jackson. De o quão incrível ele era, de quão fantástico ele era, de quão único ele era, sabe? Não é à toa que ele é o rei do pop. Então, tipo, conhecer mais sobre ele me mostra muito sobre que era isso mesmo, sabe? Claro que vai ter muita coisa que o filme vai esconder, no filme vai falar mal, porque é um filme em relação ao Michael. Obviamente que eles não vão falar mal do Michael. Mas ele deixa nas entrelinhas pra você tirar sua própria interpretação de como o Michael era. E nesse ponto, pra mim, o filme é muito divertido. Obviamente, é muito divertido, muito bom de se assistir. Obviamente, vai ter momentos marcantes, como todas as músicas, o processo de criação de todas as músicas marcantes, como Thriller, como Billie Jean, como Beat It, como Bad, como os movimentos, como que ele começou a criar a movimentação de dança dele. Tudo isso leva a gente ver o quão gênio que ele era, o quão rei do pop que ele realmente foi. E na minha opinião, quando eu saí do filme, eu saí feliz. Triste, um gosto meio amargo, porque você sabe o que vai acontecer depois, porque você sabe que ele, infelizmente, morreu por uma coisa muito pesada. Mas você vê o quão diferente ele era, a pessoa dele, sabe? E eu acho que por conta disso vale muito a pena você assistir ao filme. Você tem uma total diferente visão sobre ele, sobre como ele era. Porque ele era uma pessoa misteriosa, como diz no filme. Ele não é uma pessoa de fazer muitas coisas promocionais. Ele era fazer músicas dele, fazia as campanhas ativistas dele. E é isso. Então, eu acho que vale muito a pena assistir o filme. Pra mim é um filme nota 8 de 10. Não é um filme espetacular, mas também não é um filme medíocre. Pra mim é um filme bom. Por isso tô dando uma nota 8, porque pra mim é um filme bom e merece que você assista.
Não preste atenção na crítica. A crítica realmente não entende esse filme. Ainda mais porque eles querem uma coisa que lidem com as polêmicas e não é o que esse filme vai se propor. Nunca foi o que esse filme quer se propor. Então, se você gosta da música do Michael Jackson, se você gosta do Michael, até se você não gostar do Michael, você vai gostar do filme, porque é um filme muito bom pra se conhecer mais sobre a figura Michael Jackson, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa crítica, dessa opinião minha sobre o filme. E deixe nos comentários o que você achou, se você já assistiu, se você não assistiu, se você já assistiu, qual a sua melhor cena, etc, qual a sua melhor parte do filme, etc, porque pra mim a melhor parte do filme é bem o começo mesmo, a parte criança dele é muito emotiva, na minha opinião. Muito emotiva mesmo, beleza? Tamo junto, é nóis, um beijo, um abraço e tchau, tchau!